Das ist Diskutanz. Ja, Diskutanz. Ja, das ist das. Como digitar uma frase no painel? O seu painel ele sempre vai chegar com a frase programada pela Tecnoleds. Para a programação inicial, aperte a tecla F2. A tecla F2 é para você apagar todas as frases do letreiro. Ele vai perguntar para você se você quer apagar todas as frases ou não. No seu caso, como é a programação inicial, vamos apagar todas as frases. Apagar frases, sim ou não? Sim. Dei um S, é para a gente digitar a frase 1. Então vamos digitar aqui, ó, Tecnoleds 1, que é a nossa frase 1. Eu aperto Enter. A hora que eu aperto a tecla Enter, ele me pergunta a velocidade da programação. A velocidade eu tenho de 0 a 9. Vamos colocar na velocidade 4, que é uma velocidade média. A partir do momento que a gente coloca a velocidade, a gente tem que digitar a memória do painel. A memória a gente tem de 0 a 19. Vamos colocar todas as nossas frases na memória 0 para elas passarem na mesma sequência. Apertei a 0, finalizou a primeira frase, agora a gente tem que digitar a segunda frase. A segunda frase a gente vai digitar Tec 2, que essa é a nossa segunda frase. Então vamos digitar aqui o 2. Apertei o Enter. Agora eu vou te ensinar como colocar uma frase parada. Para colocar a frase parada, a velocidade tem que ser 0. A hora que eu coloco a velocidade 0, ele me pergunta se eu quero a minha frase caindo. Aí ele me pergunta lá, ó, caindo, sim ou não? Vamos colocar um não. A hora que eu coloco não, ele me pergunta se eu quero piscando. Olha lá, piscando, sim ou não? Eu vou colocar um não também, que essa frase vai ficar parada no meu painel. Então, ó, não. Memória de 0 a 19. Eu quero essa frase na mesma sequência da frase anterior. Então eu coloco também na memória 0. Coloquei na 0, eu não quero mais digitar nenhuma frase. Então o que acontece? Eu aperto a tecla Enter na hora que estiver piscando esse cursorzinho. Sempre quando eu quiser finalizar, piscou o cursorzinho, eu aperto Enter. Ele finalizou e vai passar as duas frases que eu programei no painel. Tecnoleds 1, passando na velocidade 4, e o Tec 2 na velocidade 0, na programação parada. E ela sempre vai ficar nesse loop, repetindo sempre essas duas frases, porque eu não tenho mais nenhuma frase no painel. Como programar as memórias do seu painel? Sempre que você digitar uma frase, após a velocidade dessa frase, você tem a opção de digitar a memória de armazenamento que você quer essa frase. Sempre que você digitar na mesma memória, essas frases vão passar numa sequência. Então, sempre que você quiser essa frase numa mesma sequência, você vai digitar ela na mesma memória. Se você quer fazer diferentes configurações, diferentes sequências de frases, você tem que colocar elas em memórias distintas. Por exemplo, agora a gente programou o nosso painel com 3 memórias. Cada memória é um itinerário diferente. Na primeira memória, que é a memória 0, a gente está com o itinerário de Londrina para São Paulo, né? Mas a gente não quer mais esse itinerário. Então, para eu não precisar digitar novamente essa frase, eu posso vir num botãozinho atrás do lado do painel e apertar. A hora que eu aperto, ele muda para a memória 1. Na nossa memória 1, a gente está com o itinerário de São Paulo para o Rio de Janeiro, passando na velocidade 3, né, que é uma velocidade boa, um pouco mais lenta que as normais, e ela vai ficar passando somente essa frase nessa memória, porque ela só foi programada essa frase. A hora que eu aperto de novo, ele vai para a minha próxima memória. Nessa memória, ela está São Paulo parado e Rio de Janeiro na função caindo, né? Só o Rio na função caindo. E ele sempre vai ficar nesse loop, porque ele está só essa frase. Na memória 3, a gente digitou somente uma frase parada. Então ela sempre vai ficar essa frase parada no letreiro.
como eu só tenho 3 frases digitadas, se eu apertar aqui novamente, eu vou para a memória 0 novamente. Para eu trocar de memória, eu posso usar o teclado também. Assim que eu aperto a tecla M, ele me pergunta qual é a memória que eu quero ir com o meu painel. A gente tem na memória 0 a memória 3. Vamos colocar na memória 2. Eu aperto a tecla 2 e aperto a tecla Enter. Ele foi para a minha memória 2 e ele vai ficar nesse looping até que eu mande um novo comando para o painel. Agora nós vamos escrever uma frase parada, outra piscando e outra invertendo cores, né? Para a gente digitar uma frase, a gente vai apertar F2, que a gente vai para o menu principal, para apagar todas as frases ou não, ou só digitar mais uma a partir das frases que a gente já tem digitado, né? Por exemplo, ali, ó, apagar frases sim ou não. Nesse caso a gente vai apagar tudo e começar uma programação nova. Então eu aperto a tecla S. Como a gente quer uma frase parada, ela tem que ser uma frase que caiba no letreiro. Então vamos digitar aqui, ó, tec 1. Eu aperto a tecla Enter, ele vai me perguntar a velocidade. Para eu colocar as frases paradas, piscando e invertendo, sempre a gente tem que colocar na velocidade 0. A hora que eu coloco na velocidade 0, ele me oferece a função caindo, né? Vamos colocar um sim na caindo para a gente ver a diferença deles para parada. A hora que eu coloco o S, ele já me pede a memória, porque ele já entendeu que essa frase vai aparecer caindo no letreiro. Memória de 0 a 19, vamos colocar todas as frases na memória 0 para elas passarem na mesma sequência. Agora, a frase tec 2, a gente vai colocar parada no painel. A velocidade de 0 a 9, 0. A hora que ele me pergunta se eu quero caindo, sim ou não, eu vou colocar um não, porque a frase caindo já foi. E agora ele me pergunta se eu quero piscando. Pisca, sim ou não? Eu não vou colocar piscando essa frase porque eu quero ela caindo. A hora que eu coloco um N, o painel já entende que essa frase é para aparecer parada no painel. Então, agora na memória 0, novamente, para ele aparecer na mesma sequência. E agora para a gente digitar a nossa terceira frase. Vamos digitar aqui agora, tec 3. A velocidade 0. E a hora que ele me perguntar caindo, a gente vai repetir, colocando não novamente, né? E agora a gente vai colocar uma frase piscando. Até que 3 ela vai entrar piscando. Então a gente coloca um sim no piscando. Tem uma outra opção que é inverte, né? Invertendo cores no painel, que a gente não vai colocar agora. Então inverte sim ou não? Não quero invertendo agora. Número de piscadas que eu quero. Sempre que a gente colocar ela piscando, a gente pode selecionar o número de piscadas. Vamos colocar 8 piscadas aí para a gente filmar. Memória de armazenamento a gente vai colocar na 0, como eu falei anteriormente, para aparecer na mesma sequência. 0, ok. Agora só falta uma função, que é a função invertendo. Então vamos digitar aqui tec 4 e vamos colocar essa frase invertendo. Velocidade 0. Sempre quando eu aperto a tecla ESC, ele resume o que está passando. Então, ó, ali eu sei que é caindo. Eu aperto ESC, ele resume para mim. Caindo, sim ou não? Não. Pisca, ó, eu vou apertar o ESC, ele vai resumir. Pisca, sim ou não? Não. Essa frase ele entrou parada, porque no pisca eu coloquei não. Então agora vamos colocar ela numa outra sequência e digitar o tec 4 novamente para colocar ela invertendo cores. Velocidade 0. Caindo não. Piscando sim, eu tinha colocado não, né? Agora inverte sim ou não. Vamos colocar agora no invertendo sim, que a gente quer selecionar essa função.
e o número de piscadas aí na função invertendo. Vamos colocar 8 também para ela ficar igual ao piscando normal. Memória de armazenamento, memória 0. Agora vamos ver como que ficou. Lembra que a gente tem uma frase caindo, uma parada, uma piscando e uma invertendo. A frase TEC 1 ela está caindo. A frase TEC 2 ela está parado, ela vai ficar um tempo. A TEC 3 piscando e a TEC 4 invertendo cores. Lembrando que a função invertendo cores ela é melhor a uma longa distância. Quanto mais você se afastar do painel, melhor vai ficar, né? Mais visível vai ficar. É uma função pensada mais para uma distância um pouco mais longa. A curta distância não dá para entender muito nítido qual é a função dela. Agora a gente vai ensinar a editar uma frase. Para a gente editar uma frase, vamos escrever novamente uma frase errada para a gente conseguir editar. Então, ó, eu estou aqui na função de digitar uma frase, apagar frase sim ou não. Vamos apagar tudo e começar uma programação nova. Digitar frase. A minha frase 1, eu vou digitar Tecnoleds com 2 Ds. Então eu vou ter que editar isso aí, ó. Ela tá errada, mas eu não percebi na hora de digitar e mandei ela, ó. Enter. Velocidade 3, memória de 0 a 19, vamos colocar na memória 0. Coloquei na memória 0. Tá, eu não quero mais nenhuma frase, piscou o cursor, eu apertei Enter, finalizei minha frase. Ok, agora ela vai passar a frase que eu digitei. Tecnoleds, mas ela foi com 2 Ds, né? Ela tá errada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apertar a tecla F3. A tecla F3 é para editar uma frase. Então vamos lá, ó. F3. Editar frases. Número. Sempre quando eu vou editar uma frase, eu tenho que saber o número dessa frase, né? Então eu sei que a frase que eu digitei, a Tecnoleds, é a frase número 1. Então eu coloco o número 1 e dou um Enter. A hora que eu aperto Enter, ele passa essa frase na velocidade que ela está na normal, para eu ter certeza que é essa frase que eu quero digitar. É essa mesma, o Tecnoleds está com 2 Ds. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar até o D que está errado e vou consertar. A hora que eu consertei, eu aperto Enter, ele vai me perguntar novamente a velocidade e a memória. Então, velocidade de 0 a 9, velocidade 3 novamente. E memória de 0 a 19, vamos colocar na 0 novamente. Pronto, é assim que eu edito uma frase.